Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coluna Forte, podcast da Ideal Spa Saúde, destinado aos cuidados da sua coluna vertebral sem cirurgias. Me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Spa Saúde. Eu sou o Luiz, sou fisioterapeuta na Ideal Spa Saúde. E hoje nós vamos falar sobre higiene do sono para ajudar pacientes com dores na coluna vertebral. No episódio número 2 a gente falou sobre se existe uma relação da postura de dormir, a posição de dormir, com a dor nas costas. Né? Então quem quiser acompanhar isso lá no nosso episódio 2, o link vai ficar ali embaixo na descrição. E hoje nós vamos falar sobre higiene do sono, como foi prometido naquela ocasião. E aí começaremos hoje falando sobre hábitos, rotinas. Primeiro explicar um pouco contextualizar um pouco da importância do sono para a nossa saúde como um todo e saúde da coluna. Falar também que o sono ele está no nosso quadripé da saúde. Então a gente acredita que a saúde da coluna vertebral e a nossa saúde como um todo, ela depende do sono, da alimentação, do exercício físico e da saúde mental. Tem uma coisa que é bem importante ali, né? Nesse episódio 2 a gente comenta um pouquinho sobre posição do sono e lá a gente tem uma descrição sobre uma posição que seria mais confortável para a boa parte das pessoas quando está no momento de dor aguda, então vale a pena dar uma conferida. Hoje vale a pena ficar até o fim porque a gente vai falar muita dica de higiene do sono que tu não encontra por aí. Aquelas 4, 5 dicasinhas de higiene do sono, muita gente segue e não tem resultado. Hoje nós vamos falar mais de 15 dicas de higiene do sono, não que tu vai ter que aplicar todas elas de uma vez, mas tu ir incorporando elas no teu dia a dia, vai fazer com que tenha melhora na qualidade do sono e consequentemente melhora na diminuição desse processo de dor. Tem muita coisa interessante hoje. E aí a gente pode começar falando um pouco que o tempo ideal, a gente falou já naquele podcast, o tempo ideal de sono é em torno de 7 horas, né? Nem devemos dormir menos que 7 e nem muito mais do que 9, então a janela fica ali entre 7 e 9 horas, conforme a idade. A gente viu que... É importante lembrar que isso para adulto, né? Desculpa, eu ia falar agora. Crianças e adolescentes precisam de um pouco mais de tempo de sono, né? E os idosos talvez um pouco menos de sono, mas 7 a 9 horas eu acho que fica uma lacuna interessante. O que é interessante notar, né? Porque algumas pessoas chegam falando que dormem bem mais do que isso. Aí a gente tem que ficar atento e buscar profissionais auxiliares, porque isso às vezes está indicando um distúrbio de humor. Às vezes a pessoa está entrando com um processo ali, uma alteração de humor, um quadro de depressão, ou às vezes a qualidade do sono está muito baixa, então ela está investigando aí como é que está essa rotina do sono, fazer os testes, me falhou o nome agora para a apneia, avaliar nas clínicas a polissonografia. Porque às vezes essa qualidade do sono pode estar muito baixa e a pessoa acaba ficando muito tempo na cama e ficando cansada igual, né? Exatamente, ele passa ali 10, 12 horas na cama, mas acorda muito cansado e às vezes existem distúrbios, como o Luiz falou ali, da apneia do sono, que pode estar interferindo isso, ou a própria saúde mental, ou questão relacionada à depressão. Então, é importante a gente salientar que o sono ele é basicamente dividido em 2 fases. Então tem o sono REM, que é aquele que todo mundo já ouviu falar, do movimento rápido dos olhos, onde existe um aumento de atividade cerebral nessa fase do sono, é onde ocorre a consolidação da memória e restabelecimento da saúde mental, né? E o sono não REM, que uma das fases do sono não REM é do sono profundo, que é onde ocorre a restauração de células, né, a restauração orgânica, a parte mais física é restaurada durante o sono não REM. Então basicamente são essas 2 fases aí que o nosso sono tem e alterna-se ao longo da noite. Isso aí. Uma coisa que é interessante a gente estar falando também aí é
que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, esse sono REM ele diminui um pouquinho a intensidade. Por isso que às vezes as pessoas mais velhas acabam acordando um número maior de vezes, né? E quando tu pega, quando nós somos mais jovens, isso não é para todo mundo, mas um grande número de pessoas, tu acaba tendo aquele sono contínuo, né? Da hora que deita até eu acordar lá, 7, 8, 9, 10 horas dormindo. E quando a gente vai ficando mais velho, o sono, o REM, esse aprofundamento do sono, ele acaba diminuindo um pouquinho. A gente acorda e volta a dormir. Isso não necessariamente é um distúrbio, né? O problema é quando a gente não consegue voltar a dormir, aí sim. Muitas vezes a gente acorda, né, nessa fase do sono, mas a gente nem se dá conta que se acordou. A gente rodou para cá, rodou para lá e já pegou no sono novamente. Então isso não tem problema nenhum relacionado à qualidade do sono, né? Vamos começar então com as dicas aí para higiene do sono? Vamos lá. Vou falar primeiro aí, né? Que eu acho que essa é bem importante, básica, essa tu acha em quase todos os locais escritos. Cama é somente para dormir, né? Nada de ficar discutindo, vendo filme ou estudando outras atividades que não seja dormir. Porque o teu cérebro é extremamente treinável. A gente foi para a cama só para dormir, ele sabe quando vai para a cama é para dormir. Então, não usar a cama para outras atividades que não sejam a rotina do sono. Uma outra dica é ter uma rotina de sono, né? Então, ir para a cama sempre no mesmo horário e deixar a cama sempre no mesmo horário. Até uma das expressões que é muito utilizada é o famoso jet lag social. Então, jet lag é uma expressão que eles usaram quando as pessoas que moravam em uma determinada região do planeta viajavam para outra e o fuso horário modificado. Isso trazia alterações na questão do relógio biológico, trazia mais cansaço, dificuldade para reorganizar o sono. E o jet lag social é o quê? Às vezes a pessoa tem uma rotina de sono durante a semana, chega sábado, domingo, sai com os amigos, vai dormir mais tarde, vai para uma festa e isso impacta diretamente na qualidade do sono. Então, ir para a cama e sair da cama no mesmo horário vai te ajudar a ter uma maior qualidade de sono. Beleza. É importante a gente falar ali, quando a gente começou falando sobre o período, né? A gente fala ali em torno de 7 horas. Abaixo de 6 horas é danoso, né? Entre 6 e 8 existe aí uma discussão, mas abaixo de 6 vai causar uma das coisas que eu acho que é muito importante, eu alerto muitos pacientes quando eles dormem menos de 6 horas. A gente tem acúmulo de substância beta-amiloide, que é achado no cérebro de quem tem Alzheimer. Então, às vezes, tu tem já um histórico familiar de doenças neurológicas e tu está dormindo menos que 6 horas. Tu está plantando uma arvorezinha errada no teu jardim, né? Ela vai te destruir. Então, tem que dormir pelo menos 6 horas. Dormiu abaixo de 6 horas, tem indivíduos com 30 anos que já identificado substância beta-amiloide no cérebro dessas pessoas, principalmente por estar dormindo pouco. Acho que uma outra coisa que é super importante aí, né, falando ainda das doenças neurológicas, é o Alzheimer. Se fala muito hoje como prevenir Alzheimer, né? Então a alimentação se fala muito, o aprendizado, né, de novas línguas, de novas estruturas, né, de aprender novas coisas, né? Não as mesmas coisas sempre. A leitura por si só ela não vai te ajudar, e sim o aprendizado. Só que o que acontece é que isso previne entre 30% e 40%, tanto a alimentação, quanto exercício, quanto aprendizado de novas linguagens. O que previne, ou melhor, o que piora em 100%, aumenta em 100% a chance de ter Alzheimer, é tu ter apneia do sono. Por quê? Porque aumenta o acúmulo de substância beta-amiloide no teu cérebro. Então, vamos prevenir Alzheimer, vamos prevenir doença mental, vamos prevenir dor na coluna, dormindo mais do que 6 horas. Exatamente. E essa perda de horas, dia após dia, ela vai se acumulando. Então, assim, se é para tu dormir 7 horas e tu dorme 6, ao final de uma semana é como se tu tivesse passado uma noite sem dormir. Isso impacta no humor, na parte cognitiva, na questão relacionada à dor. Então, é como se tu tivesse ficado um dia sem dormir. E a gente não consegue mais recuperar isso. Porque esse sono depois, no fim de semana tu vai tentar dormir 10 horas, 12 horas para tentar compensar isso, só desregula ainda mais o ciclo circadiano. Verdade. E tem gente que ainda tem
velha teimosia. Não, mas eu fico bem com 4 horas e meia. Não dá, né? A ciência aí mostra fortemente que, mesmo tu achando que está bem, os teus indicativos, seja inflamatórios, né, como alguma substância no cérebro, capacidade cognitiva, tudo isso baixa quando tu dorme aí menos de 6 horas. Uma coisa que eu acho bem interessante para a gente falar em higiene do sono, né? Banho. O banho, a gente tem que prestar atenção, porque esse banho tem que ser mais ou menos aí umas 2 horas antes de dormir. Porque ele vai fazer uma associação, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, a um esforço físico. E esforço físico intenso antes de dormir não é bacana. Por quê? Porque tu joga a tua aceleração, o teu metabolismo, o teu batimento cardíaco para cima. E aí para tu dormir tu precisa de repouso, né? Tu precisa de descanso, tu precisa de diminuição de luz, tu precisa acalmar. Então, o banho 2 horas antes de dormir, ele vai te ajudar nisso. Banho muito em cima da hora ali não vai ser bacana aí para tu estar alcançando o sono. Então, já que o Luiz trouxe essa questão do banho como um esforço para um indivíduo de mais idade, é interessante a gente pontuar que a atividade física ela é benéfica para a qualidade do sono, né? Alguns estudos mostram que a atividade aeróbica, que seria a caminhada, a natação, a bicicleta, talvez tenha ainda depois precisa toda uma desaceleração. Então a gente vê muita gente que vai para as academias muito tarde, e isso não é legal para a qualidade do sono. Até porque as academias geralmente é um ambiente com bastante luminosidade, né? Então a gente tem um estímulo físico, tem um estímulo luminoso, e aí a pessoa não consegue dormir logo após uma prática em academia, por exemplo. Já que ele puxou um gancho daqui, eu vou puxar um gancho dali, né? Luz faz muita diferença. Ela faz diferença do início ao final do teu dia, do início do dia até o final do teu sono, até o início do dia seguinte, né? O que acontece? Todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos boa parte das pessoas já ouviu falar, tem que evitar a luz azul, filtro de luz azul, não ver TV. Por que luz azul? Porque a luz azul é que o nosso olho identifica com maior facilidade, né? Então, nos expormos à luz azul ajuda bastante. Quando? Ao amanhecer. Porque isso sinaliza para o teu corpo que está na hora dele funcionar. É a mesma coisa das boas refeições ao amanhecer, né? Um bom café da manhã. Por quê? Porque ele sinaliza para o teu corpo que está na hora de funcionar. Estímulo de luz azul, então a gente nos expormos à luz da rua. Não adianta ser essa luz aqui, né? Tem que ser luz da rua. Por quê? Porque a potência dela, a capacidade de iluminação dela é muito maior. Tu não consegue alcançar numa lâmpada. E depois o Geiso até traz uns números aí para nós. E isso sinaliza para o corpo que vai funcionar. Ali desperta um ciclo. Para quê? Para tu deixar o teu corpo ativo, gastar energia e à noite tu está cansado. No período da noite, a gente tem que ir diminuindo essa intensidade de luz e tirar essas luzes mais claras e dar preferência para as luzes alaranjadas, né? Que são as luzes do final do dia. Como é que cai o sol lá? Ele não cai alaranjado? Isso estimula o nosso cérebro a começar a liberar melatonina. Então, luz no final do dia de preferência indireta e não a luz clara. A luz, quanto mais para os tons avermelhados, melhor vai estimular esse nosso sono, ou melhor, vai estimular a melatonina e vai inibir que a gente tenha um estímulo muito grande de outros hormônios aí que não vão nos ajudar a dormir. Isso está muito relacionado a todo o nosso processo evolutivo, que a gente habitava em cavernas e a luz que a gente tinha era a luz da fogueira. E a luz da fogueira é essa luz mais alaranjada, mais amarelada. Então não tinha essa luz branca. A luz branca seria a luz do sol, né, ali nas primeiras horas da manhã. O Luiz falou, a gente tem uma unidade de medida da intensidade da luz, que é o lux. Então, nessa sala, por exemplo, a gente está com aproximadamente 300, 400 lux. E quando a gente olha para fora, né, pela janela, nós temos 5.000 lux. Então, é uma intensidade muito maior. Então, isso, ao acordar, a gente tem que realmente abrir as janelas, abrir as cortinas, se expor à luz solar, porque isso ajuda na regulação de uma célula que a gente tem lá dentro do cérebro. A gente chama ela de células clock, que elas controlam esse ciclo circadiano, que é o ciclo de cerca de 24 horas.
que interfere em todo o funcionamento corporal, tanto de sono quanto na parte hormonal. Então, a hora que pega essa luz na nossa retina, essas células lá são ativadas e começou o dia. E eles recomendam que a gente tenha pelo menos, nesse período do amanhecer, pelo menos 20 minutos de exposição à luz solar. Né? Então, qual que é o problema? Hoje a gente vê muita gente trabalhando no escritório. Né? Então, tu pega um indivíduo, ele acordou, tomou o café dele lá na sala, sentou na frente do computador. Não teve exposição, ele não sinalizou para o corpo dele que está na hora de acordar. Aí o que acontece? Às vezes chega à noite e até dorme, mas tem uma baixa qualidade de sono. Né? Exatamente. E agora eu acho que a gente poderia falar sobre o ambiente. Né? Um ambiente propício para o sono. A sua casa à noite ela precisa parecer uma caverna, né? Então o abajurzinho lá no canto com a luz amarela, tirar essa luz que vem de cima, branca, né? Acho que aí já é um primeiro passo para preparar a pessoa para o sono. O quarto tem que ser escuro, né? Essa luzinha ela pode estar ali na hora que tu vai te arrumar, deixa essa luzinha de canto, pouca iluminação, não adianta chegar lá, deixa aquela luz, e agora apaga tudo e vou dormir. Não vai funcionar. Né? Então uma luzinha fraca, de canto, tom amarelado, pra gente começar. O resto do teu quarto tem que ser o mais escuro possível. Tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante, e isso a gente ouve pouco falar, mas é um pouco lógica, que é temperaturas baixas vão nos ajudar a dormir melhor. Por isso que todo mundo dorme melhor no inverno. Né? E isso tem estudo para isso. Qual é a temperatura ideal? É abaixo de 20 graus. Então a gente vai pegar ali as temperaturas entre 17 e 19 graus, são as temperaturas onde a gente vai dormir melhor. O Luiz falou da luminosidade, falou da temperatura, tem que falar também do silêncio, né? Então a gente tem que prestar atenção no ambiente que a gente está dormindo, se é um ambiente sem ruído. Em alguns casos faz-se uso, dependendo, você mora numa avenida mais movimentada, tem o barulho do trânsito, então às vezes o uso de tampões para os ouvidos, às vezes o ruído branco, né, que é uma qualidade de ruído utilizado que ajuda a estimular ou ajudar no sono. Vendas nos olhos, se tu tem luz vindo de... Acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre esse ruído branco, né? Existem alguns apps, né? Tem um aplicativo, tu bota ali sons da natureza, vai aparecer vários tipos. O que é um ruído branco? É um ruído que não é de uma buzina. Por exemplo, barulhinho de chuva, ele vai estar lá simulando barulhinho de chuva, barulhinho de fogueira, barulhinho de onda do mar, barulhinho de cachoeira, barulho de grilo. Isso são ruídos brancos, ele não tem nada estridente, é uma coisa mais ou menos contínua. Isso ajuda a aprofundar o sono, né? Então, quem mora nesses locais, como ele falou, é interessante ter um aplicativo desse, que ele vai estimular a dormir. A gente também pode utilizar alguma estratégia de relaxamento, né? Então, a própria meditação guiada, o mindfulness, aquela respiração diafragmática, né? Existe até uma respiração que a gente trabalha com 4, 7, 8, então puxa o ar em 4 segundos, mantém ele dentro dos pulmões em 7 e solta lento em 8. Isso ajuda muito a modular o sistema nervoso, autônomo, e isso ajuda a relaxar. Até no momento do estresse, né? Tem uma palestra, tem uma situação que te estressou, se tu lançar a mão desse tipo de respiração, você vai ver que o batimento cardíaco se estabiliza, você fica mais tranquilo. Isso não deixa de ser um tipo de meditação, né? As pessoas às vezes têm um pouquinho de preconceito com meditação. Tu concentrar na tua respiração ali, não precisa fazer isso muitas vezes, faz 10 vezes, 12 respirações, isso já vai te dar uma acalmada, já vai sinalizar para o teu cérebro que ele pode descansar, né? Isso é bastante interessante. Ainda falando no que acalma, a gente também tem que tirar o que irrita, né? Por exemplo, ver filme de suspense e terror antes de dormir. Então, não dá. Se gosta de assistir um pouquinho de TV lá antes de dormir, vamos dar preferência para assistir uma comédia, né? Um filme bananão, assim, leve, né? Sem morte, sem violência, sem suspense, porque isso vai prejudicar o sono. Isso estimula o nosso sistema de luta e fuga, né? Sim. E isso não é assim, é inconsciente, né? Na nosso desenvolvimento, o nosso cérebro ele foi feito para proteger a gente dessas situações e ela é inconsciente.
Então, por exemplo, se eu estou correndo e eu pisei em um prego e o cachorro está correndo atrás de mim para me pegar, o meu cérebro ele inibe essa dor do prego no meu pé e continua dizendo para mim, corre porque esse perigo é maior. Quando o perigo cessa, né, o cachorro parou de correr atrás de mim, agora ele começa uma nova sinalização que é para alertar, olha, aconteceu alguma coisa no teu pé, olha o que foi, foi um prego, e tomar as medidas que são necessárias para manutenção da vida. Então, se tu está vendo um filme com explosão, assassinato, fuga, então ele estimula esse sistema de luta e fuga do nosso corpo e a gente vai levar mais tempo para adormecer. Boa. Bom, para a gente finalizar aí esse nosso ciclo de orientações, depois a gente vai fazer um follow-up aí de tudo que a gente falou. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Vou começar aqui pelo triptofano, né? O triptofano é uma substância aí que a gente vai ter principalmente aí nos grãos integrais, e esses caras, eles ajudam a levar os hormônios que relaxam lá para o nosso cérebro. Então é importante a gente ter um consumo de carboidratos integrais à noite, por quê? Porque eles vão ajudar a conduzir lá a melatonina para o nosso cérebro, que vai ajudar a aprofundar o nosso sono. O que mais aí que é importante? Cuidado com o café, né? Café ou bebidas cafeinadas, então... Não podemos esquecer, né? O café ele tem uma vida média ali de 6 a 8 horas, então se você... O recomendado é não tomar café depois das 15 horas, se você quer ter uma boa qualidade de sono. Existem pessoas que metabolizam mais rápido, outras menos, mas como regra a gente bota 15 horas como período para interromper o uso de café e bebidas cafeinadas. Tem o álcool? O café ainda acho uma coisa bem interessante, que de novo a gente assiste muita gente teimosa, né? O que acontece é que assim, não tem como dizer que não. Ele vai influenciar no teu sono. Para alguns mais, para outros menos. Ah, Luiz, mas eu tomo café às 10 da noite, vou dormir e não sinto nada. Tu acha que não sente nada. Por quê? Porque já fizeram ressonância e teu cérebro aumenta a atividade. Tu tá lá com o olhinho apagado, mas teu cérebro tá assim, então não adianta ser teimoso. Tem que tentar evitar e jogar ele mais para cima. Ou arcar com as consequências, depois de Alzheimer aí. O álcool que a gente falou, ele acaba, num primeiro momento, relaxando, mas ele impede aquela fase do sono que a gente falou, do sono não REM, que é o aprofundamento do sono. Então, o indivíduo acorda cansado no outro dia, aqueles sintomas de ressaca que a gente vê, ele está muito relacionado a não conseguir ter o aprofundamento do sono e essa restauração da parte mais orgânica e física. Sim. Bom, então aí falamos da cafeína, do álcool, falamos do triptofano, vamos conversar um pouquinho então sobre as refeições pesadas, né? Algumas pessoas elas não entendem direito o que é uma refeição pesada. Tudo aquilo que tiver mais gordura saturada é uma refeição pesada. A gente fala assim, não, eu comi só um empanado. Empanado é cheio de gordura saturada, né? Além disso, todo alimento que for mais gorduroso, molho branco, não, comi só uma massinha com molho branco, é pesado, né? Aí, lógico, aquelas comidas que são realmente mais pesadas, né? Ou maior quantidade, às vezes pode ser uma comida leve, mas tu come muito à noite, também vai atrapalhar teu sono. Então, à noite a gente tem que ir educando, claro que isso é uma coisa progressiva, de comer um pouco menos e comidas mais leves. Quando a gente fala comidas mais leves, são carnes magras, saladas, os legumes e ficamos por aí. Carboidrato, sim, carboidrato leve em pequena quantidade. Que é um carboidrato leve? Um arrozinho integral, 2 rodelinhas lá de uma batata doce, né? Então usar carboidratos integrais, leves e em pequena quantidade. E evitar comer muito em cima da hora de dormir, né? Sim. Então ali se puder fazer uma refeição em torno das 7, 8 horas da noite, já facilita também. Claro que a gente tem que entender a rotina de cada um, né? Mas quanto mais cedo tu fizer essa última refeição, melhor vai ser a qualidade do sono, não vai estar lá fazendo a digestão enquanto tu tá ou deitando, aquele desconforto do estômago tá cheio, né? Tu
vira para um lado, pesa, vira para o outro, traz aquela sensação de desconforto gástrico. Isso é um pouco variável, né? Mas de regra geral a gente considera aí pelo menos 2 horas antes de dormir o sono. Tem algumas pessoas que usam 3 até 4 horas, tem algumas pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidade, um pouco mais de dificuldade digestiva, aí vale bastante aí procurar um nutricionista, porque às vezes entra com algumas enzimas digestivas, isso dá uma melhora aí importante. Vamos fazer uma revisão então de tudo que a gente falou para a higiene do sono. 1. Rotina, dormir e acordar no mesmo horário. Cama, somente para dormir. Cuidar com as doenças de distúrbio de humor, né? Nossa sanidade aí, porque ela influencia bastante nisso, o período de sono vai influenciar muito nisso. Temperaturas mais baixas. Banho pelo menos 2 horas antes de dormir. Atividade física, preferência para as aeróbias e preferência para atividades não muito intensas, né? Estímulo da luz azul, tanto ao amanhecer e inibir ela ao dormir e estimular as luzes vermelhas. Não assistir filme de suspense e terror antes de dormir. Se gosta de assistir, né, uma comédiazinha vai ser o mais indicado. Quem mora em locais barulhentos, ruído branco ou silêncio de preferência, né? Sons da natureza ajudam bastante, tem os apps para isso. Na alimentação, estimular triptofano, diminuir o consumo de cafeína, substâncias que tem no café, álcool e refeições pesadas. Faltou alguma coisa, Jason? Acho que é isso. Acho que basicamente isso. É importante a gente salientar que o sono e a dor, ele tem uma relação bidirecional, né? Então, a dor, tanto aguda quanto crônica, ela pode influenciar na qualidade do seu sono e o sono ele pode interferir na dor. Os estudos mostram que essa relação, embora bidirecional, a relação do sono causar dor, ele é muito mais forte, né? Ele ajuda na manutenção, na gravidade da sua dor, na sensibilização do sistema nervoso. Então, se tu dorme menos, no outro dia, existem testes que a gente faz de limiar de dor à pressão. O indivíduo que dormiu menos ou passou por privação de sono tem uma maior sensibilização do sistema. Então, é importante a gente... Por isso que a gente veio fazer essa abordagem do sono em relação às dores da coluna, né? Porque o sono ele entra como uma das modalidades de tratamento não farmacológico da dor. Então a gente pensa no exercício físico, a gente pensa na alimentação, a gente pensa no sono, a gente pensa também na parte de saúde mental. Tudo isso vai interferir na sua dor, na coluna. E sabe que ontem mesmo eu ainda atendi uma paciente, vinha bem, né, uns 2 meses aí sem dor e ela relatou, tive uma piora, não sei porquê. Vamos investigar o sono, a última semana, super intensa de trabalho, dormindo mal, o que acontece? Voltou a aparecer a dorzinha que já fazia lá 1 mês e meio, 2 que não aparecia. Então, é importante a gente ter isso ali no nosso checklist quando a gente pensa em controlar as dores crônicas. Aí. Exatamente. E existem questionários, né? Existem questionários para rastrear essa questão da apneia, existem questionários para rastrear a questão da insônia. São questionários relativamente simples que podem ser aplicados. Tem um para insônia que são 7 perguntas básicas que vai observar a sua qualidade do sono e a gente já consegue identificar se é um indivíduo que tem uma insônia subclínica ainda, já tem uma insônia leve, moderada, grave. Então os questionários eles também ajudam muito a gente nesse caminho aí de tentar rastrear a qualidade do sono, além da investigação e da escutativa do que o nosso paciente está dizendo para nós. É isso aí. Acho que é isso. Fechou. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença no nosso podcast Coluna Forte, podcast da Ideal Espaço Saúde, destinado aos cuidados da sua coluna vertebral sem cirurgia. Sugiro que você, se gostou do conteúdo, compartilhe, né? Curta, nos siga nas redes sociais. Acho que é basicamente isso, Luiz. Então, Fechou. um grande abraço e até a próxima. Até.